folhas que você também pode pegar, ou então está ajudando também a comprar, tá bom? Agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Passar ao pastor João. Você consegue aplaudir o Senhor? Queridos, estamos na quinta da como Deus tem sido bondoso conosco nesse lugar. Temos aqui recebido muitas respostas de Deus através desse culto diferenciado que é a Quinta da Resposta. Culto que nós clamamos por causas impossíveis. Eu sempre ratifico isso aqui, é importante falar. O que é impossível? Aquilo que já fugiu do nosso controle, aquilo que nós não conseguimos mais resolver por conta própria. Então a gente recorre a Deus não por interesse apenas, porque nós sabemos que a Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á, bater e a porta vos abrirá. Então nós temos muitos respaldos bíblicos de que a gente tem essa autonomia para buscarmos a Deus em favor das nossas causas. E o culto de quinta-feira, ele é voltado exatamente para essa finalidade, onde nós ativamos a nossa fé, a gente sai do nosso lugar, a gente vem no altar do Senhor e trazendo nossas causas para o Senhor, porque nós entendemos que tem causas que só vão ser lideradas no altar. Nós temos diversos relatos bíblicos de pessoas que foram abençoadas através dessa entrega no altar, e não tem sido diferente conosco aqui não. Temos sido muito abençoados aqui por cada vez que a gente vem e entrega nossas causas aqui no altar do Senhor. Essa foi a direção que Deus nos deu, para que toda quinta a gente entregasse nossas causas aqui, o que era feito só na última quinta de cada mês. Aí Deus foi lá, nos despertou para que toda quinta a gente viesse aqui no altar e entregasse nossas causas ao Senhor. Então daqui a pouco, alguns minutos apenas, vamos estar nos levantando e trazendo aqui as nossas causas ao Senhor. Momento importante do posse é poder receber pessoas com muito carinho que nos visitam aqui. É muito bom poder receber um casal aqui mais uma vez, segunda vez, né? Segunda vez, espero que terceira, quarta, quinta, sexta, para sempre. Segunda vez que o casal está com a gente aqui, tá? Está conosco também. Segunda ou terceira vez? Segunda vez, a mãe da nossa querida Vanicélia está conosco pela segunda vez também. Conosco também a Amanda, é isso mesmo, meu irmão? Amanda está aqui pela segunda vez. É isso mesmo? Segunda vez. Querido, que é tudo posse, como sempre fazemos, calorosamente, desce uma linda salva de palmas ao Senhor pela vida de nossos queridos visitantes. Você não pode fazer isso? Graças a Deus. Mais uma noite. Vamos clamar por nossas causas. Ó, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: se dois, olha o que a Bíblia diz, se dois concordarem juntos sobre uma causa e outra, isso será o quê? Feito. Eu concordo. Tem mais alguém aqui? Opa! Somos mais de dois. Então a vitória é certa. Então vem voltar a clamar comigo nessa noite. Vamos clamar. Vamos colocar nossas causas diante do Senhor.
Na quinta-feira, nós vamos orar já. Na quinta-feira retrasada, nós oramos por uma irmã do estado de Minas Gerais, Maria Rosa. André, se tiver dificuldade, bota a cadeirinha para sentar aqui, por favor. Você vai sentar uma cadeira aqui. Fiquem aí, tranquilo. E nós oramos pela irmã Maria Rosa, lá de Minas Gerais. Ela estava para fazer uma cirurgia na coluna, já estava tudo encaminhado pelos médicos, já estava internada, na verdade. Nós falamos aqui, a pastora acabou, citou o nome dela, para você entender. Ela está lá em Minas Gerais, aproximadamente quase 15 horas do Rio de Janeiro. E para a glória de Deus, ela acabou de mandar mensagem e disse que a cirurgia foi cancelada, porque não precisa mais. Você podia aplaudir o Senhor por isso, né? Deus é poderoso. Nós vamos clamar pelas nossas causas. Mas eu queria pedir um favor para todos vocês, para orarmos por uma pessoa antes de nós orarmos pelas nossas causas. Chegou também nosso conhecimento agora há pouco, uma ovelha nossa lá de Minas Gerais, Júlia. Nós a conhecemos uma criancinha, hoje é uma jovem, uma adulta, está passando por uma luta emocional muito grande, e ela nos pediu socorro de oração. A mãe Paula, o pai Marconi, a irmã Brenda e a Júlia. Vamos orar pela Júlia primeiro? Você vai clamar primeiro pela Júlia. Jó 42:10 diz que quando Jó orava pelos seus amigos, o cativeiro de Jó foi lutado. É fácil. Deus vai liberar nossa causa hoje, porque Ele chama por uma causa maior. Vamos clamar por alguém. Você vai clamar pela Júlia. Você vai orar pela Júlia. A Júlia está com sintomas de depressão, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo vai visitar o estado de Minas Gerais, Raul Soares, e vai visitar a Júlia, vai levantar ela nessa noite, porque tem uma igreja clamando, tem um povo clamando ao Senhor, e depois vamos clamar por nossas causas. Olha comigo pela Júlia. Senhor Deus e Pai, paramos esse momento aqui as nossas causas em prol da vida da Júlia, que se encontra, Pai, com uma dificuldade emocional, mas tem uma igreja aqui no Rio de Janeiro clamando pela vida da Júlia. Visita a Júlia lá em Raul Soares, onde quer que a Júlia esteja, visita essa jovem, toca na mente da Júlia, toca no corpo físico e emocional. Pai, Tu és o Deus das causas impossíveis. Nós profetizamos que a Júlia tem a mente de Cristo. Todo pensamento de derrota na vida da Júlia caia por terra nessa noite. Todo pensamento de fracasso, de desistência,
cada um com as suas guerras, cada um com as suas lutas, cada um com as suas limitações. Mas a gente unissimamente estamos aqui, em espírito e em verdade. A sua palavra diz que o Senhor não resiste um coração contrito e aquebrantado diante do Senhor. E nós estamos aqui quebrantados, nós estamos aqui na total dependência do Espírito Santo. E eu quero colocar cada causa diante do Senhor. Nós temos visto como esse altar tem sido um altar de resposta. Nós temos contemplado com nossos olhos como esse altar tem sido um altar, meu Pai, de provisão. Que não seja diferente hoje, que não seja diferente hoje para essa irmã e para esse irmão. Pai, colocamos as nossas causas diante do Senhor. Aquilo que fugiu do controle dos seus filhos nessa noite, não fugiu do seu controle. Tu és o mesmo Deus, Pai, que liberou o Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E através da operação do Espírito Santo, Jesus realizou muitos milagres e ficaram registrados em sua palavra. Aquilo que é impossível para o meu irmão e para a minha irmã, não é impossível para o Senhor. E nós colocamos cada causa aqui diante do Senhor. Colocamos causas familiares, colocamos casamento diante do Senhor, colocamos famílias e profetizamos famílias restauradas. Colocamos aqui o corpo físico dos seus filhos, Pai, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que não é o Senhor, na saúde dos seus filhos, na saúde da igreja. Nós declaramos a falência de toda enfermidade física ou de norma espiritual. Nós profetizamos a cura e mandamos essa enfermidade embora. Visita parente de pessoas aqui, visita filho, visita pai, visita irmã, visita mãe, visita os nossos familiares. Trabalha com liberação, trabalha com provisão, visita os lares aqui nessa noite. Eu entrego cada cômodo de cada lar aqui nessa noite diante do Senhor. Eu oro também por sabedoria para quem precisa tomar uma decisão importante. Eu oro por sabedoria para quem precisa seguir uma direção diante do Senhor. É fácil falar de Deus, dá uma direção para essa pessoa hoje. Dá uma estratégia para essa pessoa que eu não tinha antes. Deus ilumina o caminho de alguém que está aqui hoje. E o Espírito Santo fala no meu coração. Levante, calasse, recaraga. Que você precisa tomar uma direção importante. E o Senhor está mandando dizer: recebe a direção nessa noite. Recebe sabedoria nessa noite. Recebe inteligência espiritual nessa noite. Tu não vai tomar decisão sem a direção de Deus. Deus te trouxe aqui para te mostrar a direção que você precisa tomar, o caminho que você precisa seguir, para que essa situação seja resolvida. Eu coloco também causas judiciais. Aquilo que é de direito dos seus filhos, não permita que o homem ou o mundo espiritual mantenha retido. Tu és juiz dos juízes, advogado dos advogados. Vai lá, meu Pai, visita esse magistrado essa madrugada, incomoda ele em favor dessa causa, tira o sono dele essa madrugada, porque a sua palavra diz em Provérbios capítulo 21, verso 1, que o coração do homem é como
mesa desse advogado e faz ele lembrar dessa causa que está parada há muito tempo lá. E coloca ele tipo som dele, Pai, para que Jesus tenha acesso àquilo que é de direito Deus. Agora, Pai, eu orei por causa desse ensino. Mas eu quero orar por esse irmão, por essa irmã, que faz aqui um pedido particular, um pedido individual. Eu coloco esse pedido diante do Senhor e, usando a tua palavra, eu uso a sua palavra nesse momento e trago para essa hora, como diz o sacerdote Eli, servo ungido do Senhor. E quando ela trouxe uma causa para o altar, uma causa individual ao altar, a Bíblia diz que o sacerdote Eli, na direção de Deus, liberou uma palavra ao coração de Ana. E eu não faço nada que não está na sua palavra. Não trabalhamos aqui com heresia, trabalhamos sobre a tua palavra. E sobre a tua palavra, eu digo para cada um que trouxe o seu pedido aqui diante do Senhor, que o Deus de Israel lhes conceda a petição que fizeram na noite de hoje. Semana é fácil. É fácil, permanece, irmão. E não te quer fácil reparar. Deus de Israel, onde calasse, remanefaga. Deus de Israel lhes conceda a petição que cada um de vocês fizeram hoje no altar do Senhor. E se você confirma com essa palavra que eu estou dizendo, você diz em nome de Jesus: eu confirmo, porque está na palavra. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E eu ligo essa palavra aqui na terra para que os céus seguem com vitória o meu pedido. Eu faço isso com fé e eu faço em nome de Jesus. Amém. 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 Mas eu percebi que tem dois rostinhos diferentes ali, que estavam após a apresentação. É o casal. É o casal. Deus abençoe nessa noite. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida do casal. Graças a Deus. Amém? Agora, por favor, continua aplaudindo, porque vamos ofertar e dizimar ao nosso Deus. Você pode pegar o envelope de oferta que está aí nas cadeiras, envelope branco. Você que deseja dizimar essa casa, nós temos lá o quadro de dizimistas. Você pode ir lá pegar esse envelope branco, colocar seu nome e também ser o dizimista dessa casa. Amém? Quero convidar meu pastor, o presbítero Ribamar, vai orar pelos ofertantes
e pelo dizimista dessa casa, dessa noite. Você que não tem oferta para divulgar, não se sinta constrangido. Ele vai te dar outras oportunidades para você poder somar com esta casa. Amém? Aqui não tem filho de 50, de 100, nada disso. Deus tem sido o provedor dessa casa. Nós estamos aqui nesse lugar. A gente apenas ensina o princípio da obediência e da gratidão, que é ofertar e dizimar ao Senhor. E Deus tem cuidado de nós. Amém? Eu quero que o Alpes precisa receber essa unção em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, chegou um momento importante, Pai, que é ofertar para a tua casa. Ó Deus, sabemos que não precisa de dinheiro, pois está de ouro e prata. Mas há algo importante, ó Pai, que nós precisamos estarmos confortáveis na tua casa. Tem contas de água, contas de luz. Por isso, ó Pai, é uma necessidade de ofertar na tua casa, para que os nossos compromissos diante da sociedade sejam cumpridos. Portanto, ó Deus, abençoa, ó Pai, aquele que vai contribuir no coração. Da mesma forma, ó Pai, aquele que não tem, ó Pai, como ofertar. Mas eu peço a Ti nessa noite, ó Deus, que Tu venhas prosperar, ó Pai querido, que venhas abrir portas, ó Pai, para o Teu povo, para ofertar na Tua casa. Pai querido, Pai amado, toma cada um de nós em Tuas mãos.
nessa noite. Vamos trazer a palavra do Senhor. Amém? Quantos amam a palavra? Diga amém. Palavra é direção para a nossa vida. Palavra é alimento para a nossa alma. E vamos receber mais uma vez para Tiago nos trazendo a poderosa palavra do Senhor. Assentado como você está, só peço que você estenda as mãos aqui para frente, em forma de abençoar. Vamos orar pelo servo de Deus. Sabemos que ele é um servo ungido, consagrado ao Senhor. Mas vamos orar por esse momento para receber a palavra do Deus. Senhor Deus e Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome, porque até esse momento o Senhor está conosco, e não será diferente por intermédio da sua palavra. Continua a falar conosco através do seu Filho, nos conduzindo naquilo que nós precisamos, não naquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que de fato precisamos ouvir, para que haja mudança em nós, para que haja transformação em nossas vidas e para que haja liberação, Pai, de ciclos por intermédio da sua palavra. Usa teu filho uma vez mais, como tem usado todas as vezes que ele está de posse da sua palavra. Nós oramos e abençoamos teu filho e esse momento da palavra em nome de... Você consegue aplaudir o Senhor para Deus? Glória a Deus, irmãos. Boa noite a todos. A paz do Senhor, amém? 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 Glória a Deus. Bom que você está aqui, né? Muito feliz de poder estar aqui nesse ministério qual nós amamos e também compartilhamos de grandes sentimentos entre nossos irmãos, né? Mais uma vez sou grato pela oportunidade que foi dada. A gente sabe que é uma responsabilidade, né, muito grande estar aqui ministrando a palavra de Deus, porque a gente como pregador, né, como ministro, pelo menos eu tenho essa preocupação de não falar das minhas emoções, trazer meus desabafos pessoais, mas é falar da palavra de Deus, né? E aquilo que Deus veio para falar para nós nessa noite. E eu louvo a Deus porque o pastor João, aqui no momento do clamor, falou que Deus estava dando uma nova direção. Amém? Você crê que Deus está te dando uma nova direção? Diz amém, irmão. Eu creio que o nosso Deus está nos dando uma nova direção, né? E aí eu falei a Deus, o Senhor confirmou essa palavra. Abra sua Bíblia no livro Salmos, né? Ou Salmo 124, Salmos não se diz capítulo, né? Salmos 124, porque são cânticos. Então não se diz Salmo capítulo 24, é Salmo 124, né? O verso 1. Eu vou ler somente o verso 1. Amém? Podemos ler? A palavra de Deus diz assim, ó: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora quem? Israel. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Amém, meus irmãos? Vamos ao entendimento dessa palavra. Essa palavra é de alguém que entendia muito bem, sabia o que estava falando. Todos os nossos membros, todos os membros do nosso corpo são de extrema importância.
apóstolo Paulo relatou diversas vezes sobre a importância que cada membro do nosso corpo tem. Você não pode falar, né? Paulo fala, você não pode falar para o pé, eu não preciso das mãos. Ou mão, você não pode falar para os pés, eu não preciso de você. A palavra diz que todos os membros do nosso corpo é extremamente importante. E um dos membros de suma importância para a vida de alguém são as mãos. Como eu faria para segurar esse microfone e direcionar ele, né, para um lado e para o outro? Você nunca sabe da dificuldade de algo até que você sinta falta, né? Imagine você, alguém que por uma doença, alguma coisa, ou até mesmo de nascença precisou amputar as suas mãos. Como é complicado, porque as mãos elas servem para dar também a direção. Amém? Amém. E o tema dessa mensagem você vai repetir juntamente comigo. Diga assim: a mão de Deus me trouxe até aqui. Amém? É o que o salmista está dizendo. Ora, ele diz, ó, se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, diga Israel. Porque não tem como vencer batalhas se o Senhor não estiver ao nosso lado. Não tem como vencer guerras espirituais se a mão de Deus não estiver ao nosso lado. Meus irmãos, nessa noite eu quero que você pare um pouco aí e reflita sobre algo simples. Simples, porém profundo. Diga aí, simples, mas profundo. Já pensou como você chegou até aqui? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e pergunte: como você chegou até aqui? E eu não falo de uma questão de condução, porque é uma palavra espiritual para cristãos espirituais. Eu digo, como você chegou até aqui é depois de tantas guerras, de tantas batalhas, de tantas perseguições, de tantas calúnias, de tantas coisas, e você vai dizer: ora, se não fosse o Senhor, ora. Davi está me dizendo e falando para você: eu sei qual mão me trouxe até aqui. Eu sei qual foi a mão que me conduziu para que eu estivesse até aqui. Quando eu disse é simples, mas é profundo, é para você pensar, refletir como você chegou aqui e como nós chegamos até aqui. Quantas guerras você já passou na vida pessoal, vida financeira, talvez matrimonial, emocional? Quantas guerras você enfrentou, mas está aqui na presença de Deus? Não é uma força do acaso que te trouxe até aqui, esse lugar. Você não chegou aqui porque veio o pastor Tiago tocar esse teclado, o pastor João, a pastora Bruna, os pastores que aqui estão, os obreiros. É bom que a gente viva em união, em comunhão, mas a mão de Deus, a mão do Senhor te trouxe até esse lugar. Por essa palavra hoje. E quando eu falo como é que você chegou até aqui, eu não falo somente de algo físico,
apenas de um lugar físico, como você chegou até Nova Iguaçu, até em Bruno Posse. Eu estou em um campo espiritual. Eu falo da sua trajetória. Eu falo do caminho que você percorreu até aqui, de todas e tantas estações que você passou para chegar até aqui, porque nem todo dia é dia de verão, nem todo dia é dia de céus estrelados, nem todo dia é dia de lua nova, de lua cheia. Nosso céu está lindo. Tem dia que o dia parece noite, a noite parece dia, o sol não dá o seu brilho, a estrela não existe mais. São dias densos que só você e Deus sabe o que você passou, mas Deus está dizendo: chegou aqui é porque a minha mão te sustentou. Ora, se não fosse o Senhor. Você já percorreu e você superou, mas não superou porque é forte, não superou porque você é o queridinho de Jeová, superou porque a mão de Deus te conduziu nesse processo. Conseguiu passar porque as mãos de Deus estavam atreladas à sua. E você pode dizer: ora, se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor, ora, diga Israel, quem seria? É o que Davi está te dizendo. Se você não chegou até aqui pela mão de Deus, chegou pela mão de quem? Está de pé com a força de quem? Com a mão de quem? Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Quem está falando é o homem que superou dor. Quem está falando é o homem que superou traições. Quem está falando é o homem que superou vales. Sabe o que é vale? É você estar lá embaixo sozinho, se sentindo cercado pelo monte, e depois esse mesmo homem que superou traição, que superou dor, que superou queda, agora está de pé dizendo: se não for o Senhor, ora Israel. Você superou tudo isso porque a mão de Deus está com você. Superou o briga de família, superou a frieza da ingratidão, superou a distância, o abandono, o pouco caso, mas a mão do Senhor te conduziu até aqui. Você mesmo às vezes se surpreende com você e se pega falando consigo mesmo, olhando para o espelho e dizendo: meu Deus, como eu ainda estou de pé? Você não sabe, mas a mão de Deus te trouxe até aqui. Se não for o Senhor, ora Senhor. Quantos tombos, lágrimas, de noites que a gente chama de noites insolentes, noites que nos assola, insolente que nos assola, que nos abate, que deixa a gente para baixo, que deixa a gente cansado. Você está trabalhando, mas está lutando contra a noite. Você está sorrindo, mas a sua alma está sendo assolada. Mas Deus está dizendo: meu servo, minha serva, não tema, porque a minha mão te conduz. A minha mão te trouxe até aqui. Ora, se não fora o Senhor, Israel. Se não fosse a mão de Deus, muitos já teriam enlouquecido. Se não fosse a mão de
Deus, muitos já teriam se perdido. Se não fosse a mão de Deus, se a mão de Deus não nos trouxesse até aqui, aonde estaríamos nós agora? Se não fosse o Senhor. O salmista, pastora Bruna, no Salmo 124, está dizendo: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Primeiro, essa é uma confissão de alguém que reconhece que a vitória não vem de braço dando. Ele já inicia esse cântico dizendo: tudo que eu conquistei não foi de braço dando, não teve ajuda de deputado estadual, não teve a ajuda de deputado federal, não foi o presidente, não foi o advogado, não foi o doutor, não tem braço humano, não foi o promotor, se não for o Senhor. Ele já começa a dar direção de quem fez ele chegar até aquele momento ali. Ele está dizendo: eu cheguei até aqui não foi por braços humanos. Pelo contrário, muitos braços humanos tentaram até me matar, mas a mão do Senhor me trouxe até aqui. Há momento em que, pastor João, nós olhamos para trás da missa e percebemos que não temos algumas explicações lógicas. Você olha para trás e só vê o poeirão de tantas coisas que você já passou, que você senta e fala assim: olha, se eu for tentar explicar o que eu já passei, o que eu já vivi e o que me trouxe até aqui, não tem lógica, não tem explicações lógicas, porque nas guerras de lá de trás Deus já te livrou, já foi contigo, já proveu, já te levantou, enxugou as suas lágrimas, te consolou, te abriu a porta, fechou algumas portas, te levou, te trouxe alguém para perto, tirou alguém de perto de você. Mas se Deus está dizendo: olha, não tem explicação lógica, porque a mão de Deus não se explica, se vive. Não tem como explicar o que te trouxe até aqui. Vai, e você vê aonde Deus eu não vejo, mas eu sinto ele ligar. É como o vento do ventilador. Você não pode me dizer a cor, mas você está sentindo ele batendo no seu rosto. É Deus que está dizendo: olha, você não pode ver as minhas mãos, mas sinta as minhas mãos te guiar. Não temos explicações lógicas, não temos força às vezes, não temos estrutura, mas temos um testemunho. Que testemunho é esse? Às vezes nos falta força, às vezes nos falta palavra, mas nós sempre teremos um testemunho. Qual testemunho é esse, pastor Tiago? Diga, qual testemunho? A mão de Deus me trouxe até aqui. Quando você pensou em desistir, a mão de Deus te levantou. Quando você caiu em lágrimas, a mão de Deus enxugou as suas lágrimas. Quando tudo dizia não vai dar, a mão de Deus te empurrou para frente e falou: vai dar sim, porque a minha mão é contigo. A mão de Deus nos guarda em tempos de guerra, porque nós temos vivido tempos de guerra. Olhe ao redor, estamos cercados por batalhas invisíveis, invisíveis e visíveis também. Tem batalha que você consegue ver, e tem batalha que você só consegue sentir a opressão, a pressão espiritual. E aí, se você não puder dizer: ora, se não for a mão do Senhor,
Porque tem batalhas que são invisíveis. Que guerras são essas? Guerras emocionais, pastor João, que luta contra as nossas emoções. Razão versus emoção. Porque às vezes a realidade que você vive não é a realidade daquilo que Deus te prometeu. Só que o nosso Deus é um Deus que trabalha dentro de realidade, dentro das estações, e Ele não vai fazer no seu tempo, Ele vai fazer no tempo dele. Só que enquanto Deus não faz, nós temos que lidar com as nossas emoções. Deus te prometeu que você entraria por grandes portas, e hoje a porta que você quer passar, ou você tem que se agachar e se espremer para poder passar. Que grande porta é essa? Mas tudo tem um tempo determinado. Aquele que te prometeu é fiel, e a mão de Deus nunca vai deixar de te conduzir. Talvez você que está me ouvindo não tenha noção do que eu estou te falando, da profundidade que eu estou te trazendo aqui. Eu não estou falando de uma mão qualquer. Eu não estou falando de uma mão física. Eu não estou te falando de uma mão humana que no precipício eu posso tentar te segurar e pode me faltar forças e você vai morrer. A mão que eu estou te falando é uma mão que Ele tem o mundo na palma dela. Já imaginou o mundo na palma das mãos de alguém? Será que essa mão que te conduz é poderosa? Será que essa mão que te trouxe até aqui é muito poderosa? Olha a profundidade. Uma mão que consegue pegar o mar na palma da mão. Uma mão que consegue pegar a lua, a estrela. Gente, não tem como mensurar o poder e o tamanho dessa mão que te guia. Porque o nosso Deus tem o mundo na palma de suas mãos. Você está achando que vai morrer nessa prova aí? Deus está dizendo: a minha mão está te conduzindo nesse processo. Deus está falando para alguém que está preocupado, passando por um processo difícil. Deus está dizendo: a minha mão está te conduzindo nesse processo. E nesse processo não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente está cercado de batalhas invisíveis. Mas sabe o que nos faz, pastor Adriano, permanecer de pé? É a mão invisível de Deus Todo-Poderoso que nunca nos deixou. Parece loucura, mas existe uma mão invisível poderosa que te guia e não te deixa tropeçar. Uma mão que te guia e não te deixa cair. É invisível, mas ela está lá. Parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Tem hora que você se espanta e fala: como é que eu vim parar aqui? A mão invisível do Senhor te trouxe aqui. Se não for ao Senhor que esteve aqui horas. O povo de Israel, eles viviam cercados de inimigos. Eles eram fracos. Mas o Deus
de Israel eram fortes. Eles não tinham armamentos de guerra pesado, mas tinham uma promessa. Eles eram fracos, mas a mão que os conduzia era poderosa. Lembra o que a mão de Deus fez dentro do Egito? Você pode estar se sentindo fraco, mas a mão que te guia é forte e poderosa. Só a mão do Senhor bagunçou o Egito, brincou com o Faraó. Eles não tinham arma de guerra, mas tinham uma promessa. Você não tem arma de guerra, talvez não sabe nem segurar uma espada, desembainhar uma espada, mas você tem promessa. E é essa mão que está te conduzindo até a promessa. Diga amém. Levanta a mão e dá uma olhada, porque essa mão está te conduzindo até a promessa. E você pode não ter tudo que você gostaria, mas você tem o que você precisa, porque Deus sempre vai te dar aquilo que você precisa. E a mão de Deus sempre vai estar contigo. Diz amém por essa palavra. A mão que conduz também é a mão que corrige, ensina. Não podemos falar, pastor João, da mão de Deus apenas como abrigo. A mão de Deus é abrigo, mas ela também é correção. A mão de Deus nos molda ao propósito, a um processo, a um caminho. A mão que te protege, às vezes, também é a mesma mão que te dá umas palmadas que a gente precisa de vez em quando. A mão que te acalenta, que te balança, de vez em quando te aperta e te molda para você chegar aonde Deus quer que você chegue. A mão de Deus era com o povo de Israel. Lembra? De dia ela ia como uma nuvem, refrescava. À noite ela vinha como uma coluna de fogo, aquecia. Mas de vez em quando o chicote precisava descer no lombo do povo para eles chegarem onde Deus queria que eles chegassem. Porque às vezes o que nos aproxima de Deus são os processos que nós estamos vivenciando. E a mão dele te conduz na paz ou na dor, mas te leva para o meio da promessa. Te coloca no caminho da promessa. Na alegria ou na dor, a mão te conduz para o caminho da promessa. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige aquele que ama. A mão do Senhor corrige aquele que ama. A mão que levanta também é a mão que molda. E nós estamos sendo moldados pela mão do Todo-Poderoso. A mão que consola também é a mão que poda. Às vezes nós temos que ser podados para poder chegar no caminho da promessa, como Deus quer que a gente esteja. Talvez você esteja aí passando por um tempo de correção de história, mas é preciso. Mas escute, querido, a mão de Deus está te formando para coisas grandiosas. Diga isso: a mão de Deus está me formando para coisas grandiosas. A mão de Deus está te formando, está te conduzindo, está te transformando. A mão de Deus também abre caminho
não existe caminhos. Só Deus pode resgatar Israel. Quem trouxe Israel até o Mar Vermelho? Quem conduziu? Será que foi a eloquência de Moisés? Será que foi a capacidade de raciocínio lógico de Moisés? Será que foi o conhecimento humano? Moisés, ele conhecia tanto, que ele falou assim: agora eu vou te mostrar que você não conhece nada. Volta e vai acampar em Piaiote, em Migdol. Volta, eu vou te fazer chegar aonde você ir, por um caminho que você não conhece. Sabe por quê? Deus não divide agora dele com ninguém. E o coração do homem é enganoso. O homem que hoje é humilde, amanhã ele pode virar só Deus sabe o quê. Porque tem gente que é humilde quando está na dependência e depois não precisa mais de ninguém melhor. Deus sabia que Moisés poderia corromper o seu coração. O mar se abriu, mas quem trouxe o povo até aqui foi eu. Deus falou assim: para e volta, vai para o caminho que eu vou guiar. E todo o tempo foi a mão de Deus. Moisés dependia de ouvir a voz de Deus e seguir a direção da mão de Deus, porque agora ele estava indo pelo caminho que só Deus conhecia. Moisés não tem mais o controle. Moisés não tem mais o domínio. Moisés não sabe nem mais para onde está indo. Mas a mão que está guiando sabe aonde vai te deixar. Quem trouxe, irmãos, o povo de Israel até o Mar Vermelho foi a mão de Deus, pastor Adriano. Quem abriu o Mar Vermelho foi a mesma mão. Ou seja, se Deus te levantou até um lugar de impossível, é porque Ele mesmo vai realizar o impossível na sua vida. Aleluia. Não tema o mar, não tema o deserto, não tema a escassez. A mão de Deus ainda faz milagres. Ele abre portas que ninguém fecha. Ele muda diagnósticos. Ele ressuscita sonhos mortos. Ele restaura famílias que já não tinham mais jeito. A mão de Deus pode operar todas essas coisas se você crê. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas a mão de Deus operaria através de Jesus ali. Era o filho, mas sendo conduzido pela mão do Pai. A mão de Deus muda diagnóstico. Não foi dito aqui hoje, a irmã estava para o quê? Operar. A mão de Deus foi lá e rasgou o papel do médico e falou: ah, tá bom, eu sou o médico dos médicos, Senhor do céu. Não desfazendo dos profissionais que estudaram, mas a gente sabe que existe um médico que é acima de todos os médicos, doutor por excelência, chamado Jesus de Nazaré. A mão de Deus te trouxe até aqui, mas não vai te abandonar agora, amém? Amém. Deus não é como os homens que começam e desistem no meio do caminho. Sabe por que a moça brasileira de Niterói morreu lá nas Filipinas? Porque o guia deixou a moça para trás. A mão que conduzia, a mão que guiava, deixou a moça sozinha. E quando a mão não está mais guiando, o risco de cair em precipício e morrer é muito grande. Mas a mão de Deus não é a mão de um guia qualquer. A mão de
Deus não é a mão de homem, é uma mão que não te abandona, é uma mão que guia, é uma mão que não te deixa cair de um precipício. Porque os homens falham, mas a mão de Deus não falha. Pastor Tiago, por que a mão de Deus não livrou? Porque era a hora dela, era o momento dela. E tem coisas que Deus faz também que nós não conseguimos entender. Tem coisas que acontecem que não tem explicação lógica humana. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus. Não tem como se contrapor a uma vontade soberana. Você não tem como ir contra o decreto de um rei. E tem coisas que Deus fala, está falado, tem coisas que Ele decide, está decidido. Mas a mão de Deus te trouxe até aqui, não vai te abandonar. Deus, Ele não é como homens que começam e param no meio do caminho. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, olha isso, aquele que começou a boa obra em vós, ou seja, aquele que começou a te guiar, Ele é fiel para te levar até o propósito. Diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. A mão de Deus não é um tipo de atleta que só corre até o meio do caminho. Ele dá a largada, vai até o meio e te conduz até o final. Deus não investiu em você, em mim, à toa, para que essa obra ficasse incompleta, pastor Adriano. Deus te trouxe até aqui com um propósito. E se você ainda está respirando, ainda tem um plano de Deus para a sua vida. Diz amém por essa palavra. Se você está vivo ainda, é porque as promessas do Senhor ainda estão dando continuidade para você. Amém? Deus não colocou, a mão de Deus coloca pontos finais, mas também apaga e coloca vírgula. A vírgula quer dizer: vai ter continuação, vai ter continuação. Não é um ponto final. A mão de Deus está apagando pontos finais e colocando uma vírgula, dizendo: eu vou continuar te conduzindo até o final desse processo. Você serve um Deus que te guia em todas as circunstâncias. Quantas guerras diversos homens de Deus enfrentaram, mas a mão do Senhor conduziu ele todos os caminhos. Eu caminho para o final aqui com uma palavra muito rápida de reflexão para a sua vida. Imagine se a mão de Deus não tivesse sido com José, pastor João. Imagine se a mão de Deus não tivesse sido com Daniel. Imagine se a mão de Deus não tivesse sido com Elias, Eliseu. Imagine se a mão de Deus não tivesse sido com Jó. Imagine se a mão de Deus não tivesse sido com Davi. Imagine se a mão de Deus não tivesse sido com Sansão, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Como seria? Todos experimentaram o sobrenatural de Deus em alguma área da sua vida, porque não era mérito, não era braço de homem. A mão de Deus estava todo o tempo do processo conduzindo e presente. Imagine se não fosse a mão de Deus para Ana, uma mulher desacreditada,
A mão de Deus é tão poderosa que tem o poder de fazer a mãe estéril dar filhos, fazer alguém que o médico disse é impossível, não tem nada, não é fértil, não tem fertilidade. Aí vem a mão de Deus e coloca fertilidade nessa horta e diz: vai vingar, vai nascer, vai frutificar, porque agora eu coloquei a minha mão. Quando a mão do Senhor chega, todo o cenário é mudado. E que você possa meditar nessa palavra e ficar com esse pensamento: o que me trouxe até aqui? A resposta está nessa palavra. A mão de Deus te trouxe até aqui. Porque você passou pelo momento de dor tão árduo, você não via, mas a mão de Deus estava ali. Porque você não parou de respirar naquela prova tão ferrenha que você passou, porque a mão de Deus estava sustentando o seu fogo. A mão de Deus estava bombeando o seu coração, dizendo: não vai parar, você vai prosseguir, você vai conseguir, você vai passar por esse processo, você vai se levantar mais forte, você vai ver que ninguém vai te derrubar, porque a minha mão está contigo, a minha mão enxuga as suas lágrimas, a minha mão te levanta, a minha mão te sustenta, a minha mão te resgata, a minha mão te protege, a minha mão te levanta, a minha mão te sustenta, a minha mão te levanta, a minha mão te sustenta, a minha mão está contigo em todo o processo que você está vivendo. E o tema dessa mensagem foi: a mão de Deus te trouxe até aqui. A única explicação para você ter chegado aonde você chegou é que a mão de Deus te trouxe até aqui. Eu pedi o pastor João para colocar uma canção ali. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça e meditasse nesse louvor, e logo após eu já vou estar retornando o microfone para quem é de direito também. Esse hino diz: foi a mão de Deus. Nunca foi vergonha você estar cansado. Eu sei os seus limites, você está tão frágil, mas não fique assim pra baixo. Eu sinto os conflitos que te deixaram em cacos. Foi tanta confusão que só sobraram os pedaços, mas o que nada eu refaço. Então não fique assustado. Sua fragilidade nunca foi maior do que a minha força, você não se só. Sua matéria-prima foi feita do pó, mas existe tanta força do céu em você. Ajundo os pedaços do seu coração, eu te deixo e creio
E fique com essa palavra, com essa mensagem, com esse conselho do céu, né? Foi a mão de Deus que nos trouxe até aqui, nessa oportunidade de meninas, amém? Foi a mão de quem? Tudo que você passou, tudo que você enfrentou, até aqui que você chegou, você vai lembrar dessa palavra. Foi a mão de Deus que te trouxe até aqui e vai continuar te conduzindo para o centro da vontade dele. Amém? Vamos declarar que boa foi esta. Boa foi esta. Aplaude o Senhor mais uma vez. Receba a gente, por favor, por gentileza. Chegamos ao final de mais uma reunião. Agradecido a Deus em primeiro lugar por estarmos aqui mais uma quinta da resposta. Agradecer também aos nossos visitantes que estiveram conosco mais uma vez, o casal também pela primeira vez. Que Deus possa abençoar vocês de forma muito especial e poderosa. Amém? Pastor Eugênio Monteiro, estávamos sentindo saudades e também sentindo que só falta, amém? Não pôde estar conosco nas últimas quintas-feiras, né, passadas, mas Deus hoje deu a ela esse privilégio de estar conosco aqui mais uma noite. Vem cá, vai estar orando e vai estar nos abençoando aí, uma bênção apostólica. E se assim nos permitir, nas próximas quintas-feiras, estará aprendendo aqui para a gente na quinta da resposta. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Amém. Quantos ouviram a palavra? Amém. Quantos receberam a palavra? Amém. Quantos vão colocar a palavra em prática? Amém. Então você, diante do desafio, vai dizer o quê? A mão de Deus que trouxe até aqui. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor, amém? Saudade, saudade, saudade. Pai do Senhor nos trouxe, né? E a gente tem o prazer de ter uma aliança, na verdade. E Grupo Posse e IBBS tem uma aliança. Pastor Tiago, para quem está ouvindo pela primeira vez, Pastor Tiago e Pastor João Batista são irmãos 2 vezes. Pastor Tiago é meu pastor em Alce. E o pastor João é meu pastor aqui na Posse. Porque eu estou com a camisa da Grupo Posse também. Assim como vocês estão com a camisa da IBBS. Amém? Vamos orar para agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Porque essa oportunidade é muito rica. É o melhor lugar, é o melhor momento do dia. Quando nós viemos para a tua casa, baseado nos Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas vale um dia na tua casa, na tua presença, do que em outra parte mil. Agora, Senhor, receba esse culto, receba o nosso louvor, a nossa oração, a nossa oferta e também a nossa gratidão, Senhor, porque essa oportunidade é maravilhosa. Quantos gostariam de tê-la e não podem por algum tipo de limitações, mas nós estamos aqui agradecendo ao Senhor. E agora, Senhor, despede a tua igreja desse espaço, deste lugar, mas nunca jamais da tua presença. Senhor, guarda, Senhor, teus filhos de volta aos seus lares, debaixo da tua proteção e sobre a cobertura do teu sangue. Traga livramento, mantenha a integridade física dos teus filhos na palma de tuas mãos. Receba esse trabalho por encerrado. Somos gratos pela palavra abençoada, direcionada pelo Espírito Santo que o céu liberou para os nossos corações. Obrigado por tudo que fez nesta noite e vai continuar fazendo em nossa vida no decorrer dos próximos dias, em nome de Jesus. Amém.
mãozinhas assim, em forma de cruz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo permaneça para sempre no meu e no teu coração, abençoando não somente a nós, mas todo o nosso familiar, todos quanto amam e aguardam a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não somente hoje, mas para todos sempre. Digamos todos juntos.